Gênesis capítulo 3. Verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando nós vamos para esse texto, nós percebemos algumas coisas interessantes. Mais termos acabaram? Não sei quantos que tem aí, dá uma olhada. Vê se é suficiente, já pega esse que está aqui em cima. Deixa aí, pronto. Muito bom, olha só. Quando a gente vai para esse texto, a gente consegue perceber primeiramente o seguinte: Deus tinha o costume de vir e estar com Adão e Eva. Deus, ele tinha o costume de falar com o ser humano. Deus, ele gostava de poder se comunicar com os seres humanos. Quando nós vamos para a vida cristã atual, vamos assim dizer, pela vida cristã do dia que nós temos hoje, nós não percebemos, sim, mais, menos, mais termos. Aí olha só, quando a gente observa a vida atual, nós encontramos meio que uma barreira que os seres humanos, eles não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Você tem vontade de ouvir a voz de Deus? Quando a gente vai para histórias bíblicas, né? A gente encontra ali, por exemplo, Moisés, que quando ele estava ali vendo a sarça ardente, ele percebe o quê? Ele percebe que Deus fala, e ele ouve. Deus, ele fala de dentro ali da sarça ardente. Quando a gente vê outras histórias, a gente percebe Deus falando e o servo de Deus ouvindo. Quantas vezes na nossa vida a gente tem o sentido, a gente deseja ouvir a voz de Deus, a gente quer saber o que Deus quer falar para nós, mas a gente parece que não escuta, parece que o que a gente escuta é um silêncio. Quando a gente vai para o verso 8 de Gênesis, que nós já estamos aqui meio abertos, Adão e Eva fugiu quando eles ouviram a voz de Deus. Deus, ele chega no jardim do Éden, e o pecado de Adão e Eva fez eles fugirem da presença de Deus. Eles estavam bem com Deus, eles ouviam Deus, eles conversavam com Deus, eles falavam, Deus ouvia. Deus falava, eles ouviam. Mas quando a gente chega agora, depois do pecado, o ser humano começa a fugir de Deus. Mas olha só que interessante, porque o homem tinha caído em pecado. E o verso 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? No verso 9 a gente pode aprender uma lição. Ainda que nós estejamos em pecado, e por nossa natureza a gente foge de ouvir Deus falando, Deus, ele ainda nos chama. Deus, ele ainda fala. Mas o grande ponto é: será
pecado que degenerou a humanidade, será que nós estamos prontos para ver Deus e ouvir Deus em toda a sua plenitude? Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus falando diretamente a nós? Vocês lembram ali do próprio Moisés, né, que ele desejou ver a Deus, e ao desejar ver a Deus, Deus ele se revela, Deus ele fala, e Deus ele se mostra para Moisés, mas ele não se mostra plenamente. Como que ele se mostra? Vocês lembram? Só passou as costas de costas e passou só um vulto, né? Ele não pôde ter um contato direto com Deus, mas não era porque Deus não queria. Deus deseja se comunicar e estar com os homens, mas o pecado da humanidade fez a humanidade, fez a gente, fez nós, cada um de nós, fugirmos e não mais escutarmos a voz de Deus. Mas Deus ele ainda fala, ainda que nós pequemos, Deus ainda assim ele fala. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas principais formas que temos de Deus falar com você. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 19. Salmo, capítulo 19. Nós encontramos o seguinte, a partir do verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A partir desse texto, nós podemos ver que a natureza, de forma constante, ela tenta falar e comunicar Deus para a gente. Eu poderia até dizer de uma forma diferente, eu poderia dizer o seguinte, que Deus ele usa a natureza para falar com a gente. Deus ele usa os elementos naturais para poder dizer algo. Alguma vez Deus já usou a natureza para falar no seu coração? Eu me lembro quando eu era adolescente e nós estávamos num acampamento de verão, e nesse acampamento de verão a gente podia olhar para o céu e a gente via o céu todo estrelado. Ao olhar as estrelas, eu fiquei ali observando por um tempo e eu vi que as estrelas eram muitas. E ao observar as estrelas e continuar observando, me aproximando da natureza, eu comecei a perceber na natureza que Deus tinha algo para me dizer. Eu percebi que mesmo Deus estando distante de mim, e Deus distante de mim não era por causa dele, por causa de nós como pecado. Deus ele não podendo vir e abraçar a gente de forma física. Deus muitas vezes não podendo falar de forma física. Ali para mim, ao observar as estrelas do céu, eu percebi que Deus tinha algo para falar no meu coração. Mas quantas vezes a gente fala com Deus, a gente está passando por algum problema de dificuldade, e a gente olha para Deus e fala, Senhor, por que o Senhor não me responde? E às vezes parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não quer responder a nossa oração, Deus não quer falar com a gente, parece que essa é a sensação, mas a gente olha ao nosso redor, e o que a gente vê ao nosso redor?
a gente vê a natureza, a gente vê árvores, vegetação, animais. Talvez a gente tenha até um animalzinho de estimação na nossa casa. E a gente dizendo para Deus que Deus não fala com a gente. A natureza ao nosso redor, por mais que nós estamos na cidade, a natureza ao nosso redor, ao olharmos para ela, podemos lembrar que Deus, Ele sim, Ele responde, Deus fala, Deus Ele comunica. Deus é um Deus de amor e não um Deus de abandono. Deus Ele quer falar com a gente. E sabe, na vida do cristão, a gente compreende que a natureza é uma das formas que Deus Ele fala com a gente. Existem várias formas, mas de todas as formas, uma das formas mais distantes que Deus tem de falar com os seres humanos, uma dessas formas é justamente a natureza, aonde Deus Ele consegue dizer pouco. Sempre que Deus Ele tenta falar com a gente, Deus Ele fala o máximo que é possível. Mas como, eu não sei se vocês lembram, no passado, aquele celularzinho pequeno, né? O SMS ele tinha um limite de quantidade de caracteres. E às vezes você queria falar muito para uma pessoa, queria falar um monte de coisa por aquela mensagem, mas o número de caracteres limitava a mensagem. E você tinha que abreviar. Foi aí que a internet começou, assim, não só no SMS, mas nessas tecnologias com limite de caracteres, que a internet e o ser humano começou a encurtar as coisas. Por exemplo, em vez de escrever você na internet, escreve só BC, né? E aí começaram abraços, aí coloca só ABC ali, né, para ficar abraços. Então começaram a encurtar as palavras, abreviando quase todas elas, para tentar aumentar o tamanho da mensagem. Isso é como se fosse Deus tentando falar com a gente, e em todo o tempo Ele tenta passar o maior número de mensagens possível, mas por causa da nossa distância com Ele, às vezes Deus Ele comunica menos. Não é porque Ele não pode, é porque a gente que não pode ouvir. Se Deus, com a gente distante, falasse talvez mais e mais coisas, causaria em nosso coração talvez até maior confusão do que de fato uma mensagem no nosso coração. Então, quando nós aprendemos que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus Ele pode falar ao nosso coração, mais Deus Ele pode comunicar a mensagem dele para nossa mente e para nossa vida. E quanto mais distante a gente está de Deus, menos Ele pode e menores são as suas mensagens. Sabe, queria ler agora com vocês, quem sabe, sobre uma das formas que Deus Ele também fala. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra uma das formas de Deus, antes de ler essa próxima, que ela é muito óbvia, né? Que é a própria palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus. E quantos de nós, ao lermos a Bíblia, compreendemos que é de fato a palavra de Deus e exercemos isso? Porque compreender é uma coisa, exercer talvez é outra. Porque ao lermos a Bíblia, quantos de nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso? São as tuas palavras para o meu coração. E quantos de nós verdadeiramente entendemos que foi Deus que falou para a gente? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, né? Se alguém vira para nós, que somos adventistas, e pergunta assim: por que você não come carne de porco? Normalmente a nossa resposta é dizer o seguinte: porque está na Bíblia, ou seja, quem disse a Bíblia. Mas se é a Bíblia que diz,
será que a gente talvez não poderia dizer assim, se a pessoa falar, olha, por que você não come carne de porco? Aí você olha e fala assim, porque Deus me falou para não comer. E aí a pessoa fala assim, como assim Deus falou para você? Você fala assim, palavra por palavra, Deus deixou para mim bem claro, e Ele disse. E eu creio que foi Ele que disse sim. E quando a pessoa vai querer saber por que você crê que foi você que foi Deus que disse para você, você então abre a Bíblia, porque é a palavra de Deus e é Deus falando para você. Mas a gente tende a crer que a Bíblia ela é apenas uma mensagem para a humanidade, algo muito assim, sabe aquela ideia de dizer assim, a igreja somos nós, mas eu mesmo sou pouco a igreja, né? Para dizer que é para mim, para o próprio eu, parece que está um pouco mais distante. E às vezes a gente prefere dizer que está na Bíblia do que foi Deus que me falou. Ou Deus falou, a gente quer dar aquele parênteses pela Bíblia. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja e chegou um rapaz que não era da igreja, e ele virou para mim e falou assim, eu recebi uma revelação. Ele era uma dessas igrejas pentecostais, né? E ele falou assim, eu recebi uma revelação de Deus, e eu queria falar com você sobre essa revelação. Eu falei assim, o que foi a sua revelação com Deus? E aí ele virou para mim e falou assim, Deus disse que é para mim acabar com o Apocalipse. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, Deus me disse que eu deveria tirar a maldade do coração do homem. Aí eu lembrei que a Bíblia diz o contrário, né? Que o homem é mau por natureza, e que quem vai tirar a maldade do coração do homem? Jesus, não é? Eu já sei disso na Bíblia. Eu virei para ele e falei assim, você acredita em revelação, não acredita? Aí ele acredita. Aí eu virei para ele e falei assim, olha para mim, você acha que Deus fala através de mim, fala coisas para mim? Você acha que Deus fala coisas para mim? E ele virou e falou assim, Deus fala coisas para você. E eu virei para ele e falei assim, pois Deus tem uma mensagem para você, meu amigo. E Deus, aí eu virei para ele e falei desse jeito, Deus está me dizendo agora que você está errado. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas como assim? Deus está te falando isso agora? Eu falei assim, Deus já tinha me falado antes. E Ele está me repetindo isso agora, que é justamente a Bíblia. Deus utilizando a Bíblia para poder dizer para a pessoa, é Deus falando isso para você. Então, quantas vezes na nossa vida, por exemplo, né, a gente lê na Bíblia de que a gente estar em um relacionamento em julgo desigual não é a vontade de Deus. E eu já vi muitos adolescentes e jovens que muitas vezes entram num relacionamento e perguntam para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Eu queria que o Senhor me respondesse. Mas Deus já respondeu, e a pessoa pode olhar e falar assim, Deus me disse que está errado. Deus me disse que eu não preciso fazer. Então, talvez um convite para você é ao ler a Bíblia, sabe? Quando você estiver lendo a Bíblia, você entender que é Deus te falando. Deus está falando para você, e Deus fala para você, Deus fala contigo através da Bíblia. Ao ler a Bíblia, leia a Bíblia compreendendo, Deus está falando comigo. Isso daqui é Deus que falou comigo. E você olha para aquilo que está na Bíblia e entende, é Deus falando ao meu coração. Mas existe também uma outra forma, e essa forma é um pouco mais subjetiva. E eu queria ler com vocês, deixa eu abrir aqui na minha, eu já falo para vocês. E é justamente no livro de 2 Pedro. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. E agora essa daqui ela é um pouco mais delicada, tá bom? Mas eu quero explicar algo importante para vocês. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e
verso 21, diz o seguinte. Verso 20, olha só. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca, jamais, uma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só, esse texto diz que homens falaram. Nós aprendemos já hoje que Deus pode usar a natureza para falar com a gente. Aprendemos hoje que Deus, Ele usa a Bíblia, que a palavra de Deus é fonte daquilo que Ele quer falar para a gente. E agora a gente descobre que Deus, Ele pode usar pessoas para também falar com a gente. Aqui diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Só que agora aqui entra um porém que eu queria esclarecer. O verso 20 fala que nenhuma profecia, ela surge de forma particular. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, sabe, muitas profecias que às vezes aparecem e surgem, dizendo do tipo assim, olha, Deus está me dando uma profecia, de que amanhã na sua casa vai acabar o gás às 4:30 da tarde. E aí quando chega 4:25, você olha, ainda tem gás. 4:30 acaba o gás. Aí você olha e fala assim, nossa, ele é profeta verdadeiro, porque aconteceu. Mas deixa eu te falar, essa profecia que aconteceu, ela aconteceu só na sua vida, ou também na vida de todo o povo? Acabou o gás em toda a nação. Foi assim que aconteceu? Foi para todo o povo ou foi só para você? Só para você. Então é algo particular. Profecias particulares. Profecias particulares não são de origem divina. É o que a Bíblia diz. Uma profecia que seja com algo individual para uma só pessoa não é profecia. Agora, claro, existe mensagem para uma só pessoa. Deus, Ele enviou vários profetas para dar várias mensagens de formas particulares para reis, para pessoas, para indivíduos, mas não era profecia, era mensagem. Toda profecia que seja particular, a Bíblia diz que Deus não é autor disso. Deus, Ele é autor de profecias que são para o povo. Toda profecia é para o povo. Então, se você analisa que toda profecia é para o povo, você pode entender o seguinte, por exemplo, existe uma profecia que diz que quem for fiel a Deus vai receber uma perseguição futura. Eu te pergunto, isso é só para mim individualmente. Se vocês forem fiéis, não vai ter perseguição nenhuma, essa profecia é só para mim, pastor Jonas. É isso? Não. Não. É para todo o povo que decidir ser fiel. Existe uma profecia que diz que Jesus vai voltar. Essa profecia é só para mim, não é? Ele vai voltar só para mim. É assim que funciona? Não. Ele vai voltar para quem? Para todos. Todo olho verá. Quando nós observamos as profecias, nós encontramos profecias para um povo. Então não sejam enganados, como se alguém estivesse trazendo uma profecia de Deus para você. Se essa profecia for particular, ela pode ser falsa. Detalhe, Satanás mesmo, ele pode até se transfigurar para enganar muitos. Porque surgirão esses falsos profetas
falsos mensageiros, que trarão para o tempo atual a falsa ideia que existe uma profecia particular. Nossa, Deus mandou uma profecia para mim. Isso é bom porque isso é bom assim no sentido de pessoal, porque a pessoa acaba acreditando porque é algo muito pessoal. Nossa, me senti até valorizado, porque Deus mandou essa profecia para mim, exclusiva. E sabe, o próprio exclusivismo, ele é uma questão humana do egoísmo, tá? Porque eu queria citar aqui um exemplo para você, tá bom? Olha só, imagina você trabalhando numa fábrica. Imagina você trabalhando numa fábrica, e aí de repente um amigo seu chega para você e fala assim: ó, o patrão está te chamando lá em cima. E aí você vai, né? Ah, eu vou lá no patrão, ver o que ele quer falar comigo. Você chega lá no patrão, ele vira para você e fala assim: olha, primeiramente eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Você tem feito um trabalho excelente aqui na nossa empresa e hoje o seu salário é R$2.000 e eu vou aumentar seu salário para R$3.000 e eu quero te parabenizar por esse aumento que você vai receber agora. E aí você sai da sala do chefe, feliz ou triste? Feliz, né? Feliz demais da conta, e você sai muito feliz. E você chega e volta a trabalhar, chega e está sorrindo, né? Aí seu amigo chega para você, né, que falou para você subir lá na sala do chefe, o chefe estava te chamando, vira para você e fala assim: e aí, o que foi que você está tão feliz assim? Você vira para o seu amigo e fala assim: ganhei um aumento. Aí ele vira para você e fala assim: ah é? Ganhou um aumento? Quanto? Aí você fala assim: eu estava ganhando 2.000, agora eu vou ganhar R$3.000, ganhei um aumento. Aí agora o seu sentimento é de alegria ou de tristeza? De alegria, não é? Agora imagine o teu amigo virar para você e falar assim: estranho. Você fala: estranho o quê? Você ganhou um aumento de 2 para 3.000. Mas deixa eu te falar, todo mundo da fábrica também ganhou um aumento. Percebeu que agora você já foi assim, né? Por dentro já vai pensando assim: poxa, eu pensei que era eu só que tinha ganhado aumento. Todo mundo ganhou aumento. Ah, mas peraí. Só porque o outro ganhou aumento também, parece que dá um sentimento de tristeza, né? Mas o teu amigo não para aí. O teu amigo vira para você e fala assim: detalhe, todo mundo que ganhava 2.000, o patrão aumentou para 4. Achei estranho ele ter aumentado o seu salário só para 3. E aí você sai da fábrica e chega em casa bravo, né? Você está chateado, e aí seus filhos, o seu marido, sua esposa, seu pai, alguém chega para você e fala assim: o que foi que você está revoltado? Você está chateado? Você fala assim: eu estou chateado porque ganhei um aumento. Claro que você não vai falar desse jeito, mas não faz sentido você estar chateado, sendo que você saiu para trabalhar ganhando 2.000, voltou para trabalhar, está ganhando 3.000 e está chateado, porque o outro também ganhou. Nós gostamos de ser exclusivos. Seres humanos gostam de ser exclusivos. O ser humano não gosta de compartilhar coisas. Para o ser humano é bom ter uma coisa só para mim. E Satanás usa disso. Ele sabe que o ser humano gosta de algo exclusivo. E sabe o que Satanás faz? Satanás começa a criar profecia exclusiva. Ah, Deus tem uma profecia para você exclusiva, que é só para você. E começa a profetizar algo sobre a sua vida. Esse tipo de profecia não é real. Profecia de verdade, ela provém para um povo, tá? Agora um detalhe importante. Sim, Deus ele traz mensagens particulares. Agora olha só que legal, porque assim como Satanás usa do exclusivismo para poder falar que tem uma profecia exclusiva para você, Deus ele pode usar pessoas para trazer mensagens exclusivas para você. E Deus ele pode usar pessoas. Primeira pessoa que Deus ele pode usar é para aqueles que ainda têm pai e mãe. Deus ele usa o teu pai e a tua mãe para poder virar para você e falar assim: olha, eu tenho uma mensagem para você. Faz isso na tua vida.
Faz isso na tua vida. Deus usa os teus pais para poder comunicar a vontade dele na tua vida, a mensagem, aquilo que Deus quer te dar como um recado. Deus ele pode usar os teus pais. Mas é interessante notar por esse ângulo, porque você que é pai, você que é mãe, precisa também entender que Deus quer usar você para mandar uma mensagem para o seu filho. Então a primeira coisa que você que é pai, você que é mãe tem que fazer é se grudar em Deus e perguntar para Deus como orientar o teu filho. Então, quando o teu filho estiver com dúvidas e precisando de um conselho, que não seja você aconselhando o teu filho, que já seja nessa hora Deus usando você para aconselhar seus filhos. Deus quer te usar, mas se você estiver longe dele, talvez a mensagem que você passe para o seu filho não seja ideal. Então, o meu conselho que eu te dou como pais: busquem a vontade de Deus na Bíblia, na natureza, nos livros do Espírito de profecia. Busquem a vontade de Deus, para que vocês, pais, comuniquem a vontade de Deus para o coração dos seus filhos. Sabe, nós também temos outras pessoas que podem também falar para nós a vontade de Deus. Nós temos líderes da igreja, e essas pessoas que são líderes da igreja, eles podem nos ajudar a tomar decisões e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, eu já vi pessoas querendo ouvir a voz de Deus e indeciso se faz uma coisa ou outra, não sabe o que faz da vida, começa a perguntar para Deus: Senhor, e agora o que eu faço? Vem o pai, vem a mãe e fala: olha, meu filho, segue por esse caminho que você está querendo não é bom. Chega o líder da igreja e fala também: olha, meu amigo, siga por esse caminho, porque o caminho que você está querendo não é bom. Chega o pastor da igreja, líder da igreja também fala: meu amigo, siga por este outro caminho, porque o caminho que você está querendo não é bom. E ainda assim, fica lá a pessoa perguntando para Deus: Senhor, eu queria ouvir a tua voz falando ao meu coração, eu queria que o Senhor me respondesse. E ele já respondeu. Muitas vezes, a Bíblia já te falou o caminho certo. Seus pais te direcionaram para o caminho certo. A liderança da igreja, os líderes da igreja te direcionaram para o caminho certo. Mas você ainda está lá, lutando e perguntando para Deus: Senhor, qual caminho eu vou seguir? A gente tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Aí agora entra um último ponto sobre ouvir a voz de Deus, que eu queria falar para vocês, que é quando Deus fala para nós de forma direta. Deus ele pode falar para você de forma direta. Em vez de ele usar seu pai, em vez de ele usar sua mãe, em vez de ele usar líderes da igreja, Deus ele pode te falar diretamente? Pode. E é muito provável que eu estou falando para todos vocês que já ouviram Deus falando diretamente. Sim, Deus ele pode falar diretamente ao seu coração. Mas às vezes a gente se perde, se confunde em meio a tanta confusão na nossa consciência, na nossa mente. Para Deus falar diretamente para você, deixa eu te falar. Primeiramente, você tem que estar cada vez mais perto dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais Deus pode falar diretamente para você. Quanto mais relacionado e junto de Deus você estiver, mais Deus ele pode falar com você. Só que tem um porém: Deus jamais vai se contradizer. Se a Bíblia já dizia que o caminho certo era a opção A, ele não vai dizer de forma direta para você que o certo agora é a opção B. Deus ele não vai mudar os caminhos e a sua palavra, a sua mensagem.
na tua vida. Porque Deus, Ele é único. E aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele crê, não muda. Se Deus te diz daquilo que já está escrito na Bíblia, não pensa que Ele vai te falar de forma particular algo diferente. Agora tem um detalhe também importante. Muitas vezes, ao recebermos uma mensagem direta de Deus, a gente não pode ficar restrito àquilo que Deus falou para a gente. Algumas coisas são claras. Por exemplo, um dia eu estava com Deus em oração e eu pedi para Deus falando o seguinte: Senhor, me ajuda a cuidar da minha saúde. Eu tenho bebido pouca água, eu tenho feito pouco exercício físico, eu tenho me alimentado mal. E um dia eu fui ali, mais o meu cunhado, no shopping, e a gente almoçou ali no shopping. Depois do almoço, o meu cunhado virou para mim e falou: vamos tomar um sorvete? Aí eu virei para ele e falei assim: vamos, né? Falei, imediato, vamos. Só que na hora veio ali, porque eu tinha pedido para Deus me ajudar a cuidar da minha saúde, na hora veio o sentimento: não, você não deve ir. Deus precisa cuidar da tua saúde. Nessa hora eu entendi que era Deus falando para mim, porque eu tinha pedido para Ele: me ajuda. E eu senti Deus falando para mim: não vai. Eu não precisava confirmar, era meio óbvio, que a Bíblia falava para mim já que meu corpo é templo do Espírito Santo, isso eu já sabia. E Deus falou no meu coração: não vai. Eu peguei e sentei de novo, falei para o meu coração assim: não vou. Aí ele virou para mim assim: mas por que você não vai? O que você decidiu? Aí eu virei para ele e falei assim: não, Deus falou para mim não ir. Ele achou isso meio estranho, sabe? Eu virar para ele: não, Deus falou para mim não ir. E aí ele sentou e falou: me explica esse negócio direito. E aí eu fui e falei para ele: ó, eu não estou cuidando muito da minha saúde, o teu convite foi muito eu mesmo, eu iria, eu queria ir. Meu desejo era ir e comer todo o sorvete que tivesse lá, porque eu gosto, mas eu pedi para Deus me ajudar nessa luta para me cuidar da minha saúde. E aí eu me levantei, mas Deus disse para mim não ir. E aí olha só que interessante, né? Aí depois nós fomos para outro shopping, já era tarde, e aí ele virou para mim e falou assim: tomar o açaí. Eu falei: vamos, né? O açaí é bom, então vamos. Quando a gente chegou lá no guichê, um copo de açaí, um copo, era R$40. Aí na hora Deus pegou e falou para mim assim: você me pediu para me cuidar só da sua saúde física ou também da sua saúde financeira? Você não especificou, né? Ele falou: cuide da minha saúde. Então eu te diria para você não tomar. Aí nessa hora que eu senti Deus falando isso comigo, eu virei para Deus assim, por mim mesmo, pensando, eu orei para Deus e disse: mas Senhor, vou fazer o quê? Vou tomar água só? Só se for água, né? Não é que é uma boa? Deus falou. Aí em vez de eu pedir o sorvete, eu falei: me dá uma água, por favor. Aí o meu cunhado, achando que eu ia voltar com o sorvete na mão, voltei com a água. Aí eu falei: uai, e essa água? Deus de novo? Eu falei: rapaz, você precisa ver tudo que Ele está transformando em mim. É coisa demais. Acontece que Deus sempre vai querer falar a nós. Estamos nós prontos para ouvir? Estamos nós prontos para ser confrontados por Deus? Ou será que quando a gente olhar para o nosso pecado e Deus falar assim, não, será que a gente vai ignorar? Que é Deus falando não, e a gente vai falar, não, isso é coisa da minha cabeça? Deixa eu te falar, sempre que você olha para o teu pecado, e você percebe em você, na tua consciência, um não, é Deus falando para você, meu irmão. Sempre que você está diante do teu pecado, e você percebe na tua consciência, uma voz dizendo, não vai, é Deus falando para você. Ouça essa voz, dê ouvidos a ela e também repita para o teu pecado, não. E quando alguém te perguntar assim, por que não? Você pode falar para a pessoa, não, Deus está me ajudando a vencer o mal. Deus está me ajudando a ficar distante do meu pecado. E Ele, quando eu fui perto do pecado, Deus olhou para mim e disse não.
Deus ele quer falar, nós precisamos estar perto dele o suficiente para ouvirmos. Eu quero fazer uma oração por vocês, mas agora nós também teremos um outro momento, tá? Eu queria chamar aqui à frente a Elisane. Eu estava dando uma verificada no sistema de secretarias da igreja, conversei com a Adriana, né, Adriana? E ali nós percebemos que por algum motivo a carta da Elisane deu uma... está sumida, né? Pode vir aqui mais à frente, virar para eles. Existem alguns motivos que explicam por que a carta da Elisane simplesmente ficou inativa ou saiu do sistema por algum motivo. Um dos motivos, e talvez é esse motivo que explique, é justamente o motivo de que o sistema antes ele era manual, quase tudo no papel, sistema de secretaria da igreja. Mas tudo se informatizou, né? E a gente precisa se informatizar também como igreja. E ao passar do sistema que era no papel para o sistema digital, para os computadores, algumas cartas se perderam e outras cartas reapareceram, às vezes de pessoas que já eram falecidas e voltaram como ativas. Por que fulano já faleceu e está ativo de novo? Às vezes aconteceu isso também. Então, em casos de cartas que simplesmente deram sumiço nesse momento, a gente faz aquilo que nós chamamos de profissão de fé. E por meio dessa profissão de fé, a Elisane volta para os halls de membros e se torna membro da igreja Vale dos Sonhos. Como ela já é, né? Já está como membro do Vale dos Sonhos. Mas a gente olha na secretaria, existe ali alguma pendência, algo a ser feito. E aí, conversando ali com a Adriana, eu falei, não, a gente não precisa nem esperar. Vamos organizar já logo para que essa situação seja organizada. Tá bom? E aí, eu queria fazer algumas perguntas, que são as perguntas básicas de uma profissão de fé, Elisane, você pode responder. E esse caso da Elisane, gente, ele é mais comum do que se imagina. Só para vocês terem noção, essa semana eu já fiz 2, contigo mais uma 3, e eu saio daqui para ainda ir ali no G3 fazer mais uma, que é a 4. Então são 4 profissões de fé e no G3, aí a gente segue o restante da nossa programação do dia. Mas de profissão de fé, só essa semana serão 4. Então, isso porque a gente observou ali na secretaria que estava com essas diferenças. Então eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta: você acredita em Jesus Cristo como teu Salvador e crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Sendo o Pai aquele que é mantenedor, o Filho aquele que morreu na cruz e o Espírito Santo aquele que deseja habitar em nós hoje. Você acredita? Sim. Muito bom. A segunda pergunta: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus para nós hoje e que é a regra de fé de todo crente? E que dentro da Bíblia existe uma parte que Deus não permitiu que homens escrevessem, mas Ele mesmo escreveu com o seu dedo. E essa parte é os 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles são tão importantes que Deus ele deseja cumprir isso na sua vida. Você acredita? Sim. Sim. Bom, outra pergunta é se você acredita também que no tempo do fim, Deus ele tem uma igreja remanescente, um povo que ainda guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, tem o espírito de profecia. E você acredita que essa igreja é a igreja adventista do sétimo dia? Sim. Sim. E agora, talvez a pergunta é com relação a essa que eu disse: você deseja ser membro ativa
É bem estranho, mas é a pergunta que se faz. Porque atualmente você está como membro, mas não estava na secretaria, né? Então você deseja ser membro ativo da Igreja Adventista do Vale do Sol? Sim. Aí uma pergunta também que precisa deixar clara, né? Que essa profissão de fé ela só faz para pessoas que já foram um dia batizadas por imersão. Uma pessoa que nunca foi batizada por imersão, não basta ela fazer a profissão de fé. Ela precisa mesmo ser batizada. Elisane, você foi um dia batizada por imersão nas águas? Sim, que fique claro, né, para todos que a Elisane ela já foi batizada e é por essa razão que a gente faz hoje a profissão de fé. Tá bom? Eu quero fazer uma oração, mas antes desta oração eu queria fazer uma pergunta agora para a igreja, tá? Quantos da igreja do Vale dos Sonhos, que são membros batizados desta igreja, desejam receber a Elisane por profissão de fé e ela se tornar membro regular ativa? Levante a mão, tá ok? Vamos ajoelhar, vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem realizado a tua obra. Pai, pedimos a tua bênção de forma especial na vida da Elisane, que por um tempo ela esteve com o nome dela na secretaria, em uma situação desconhecida, mas agora, por tua graça, pelo teu amor, o Senhor nos instruiu e cada dia mais crescemos como igreja e hoje recebemos ela, para que ela torne a ser regular na secretaria dos registros da igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor conduz a vida dela e queremos pedir que o Senhor guie e derrame o teu Santo Espírito sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. No final, vocês entregam o termo para a Adriana, tá bom, gente? Vocês entregam o termo para a Adriana, que aí eu vou ter que entregar depois o material para ela, já pego com ela também o termo de consentimento.